Bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai ver como criar os seus copilotos utilizando o Copilot Studio. Aqui a gente está utilizando o Microsoft Learn como material de apoio, então recomendo você acessar os links que vão ser deixados para você conseguir acessar esse mesmo link do Microsoft Learn, e esse portal ele vai te dar experiência, então isso é utilizado até mesmo como forma de você compartilhar conteúdo no LinkedIn ou nas suas redes sociais, como experiência de o que você tem aprendido ou o que você tem ganhado de badge também, de certificados dentro do mundo Microsoft. Então, dentro dessa aula a gente vai entender como funciona e na aula de hoje a gente vai ver sobre a parte da introdução desse módulo. Então, vamos começar. Para a gente começar na aula anterior, na aula de introdução, a gente precisa entender como que o Copilot Studio veio, como que ele foi criado e até mesmo como que ele tem se tornado uma grande ferramenta no mercado hoje. Para a gente entender isso, a gente precisa pensar que a criação do Microsoft Copilot Studio veio em 2019, em novembro de 2019, através do Power Virtual Agents. A Microsoft naquela época ela lançou o Power Virtual Agents com a ideia de auxiliar as pessoas com perguntas rápidas. Lembra que você sempre teve problemas, de repente, com uma operadora de celular que você precisa resolver? E, normalmente as pessoas elas entravam dentro de um site, ou elas mandavam um e-mail, elas acessavam, ligavam para um telefone, e através dessa chamada, dessa conversa com algum atendente, elas tinham a resolução dos problemas que elas estavam buscando. Ou, em alguns casos, você se deparava com alguns chatbots, alguns bots que ficavam disponíveis dentro dos sites ou até mesmo dentro do WhatsApp. Esses bots, eles têm suas certas limitações, então a Microsoft lançou o Power Virtual Agents com a ideia de revolucionar nessa área de inteligência artificial e permitir que as empresas criassem os seus próprios chatbots e não dependessem de uma empresa de tecnologia ou de uma empresa que conhecesse da área de programação. Então foi aí que o Power Virtual Agents surgiu. E ao longo desses últimos anos, o Power Virtual Agents ele veio crescendo e com a alta da inteligência artificial, a Microsoft decidiu tornar isso chamado de Copilot Studio. E essa mudança de nome veio junto com as inovações da Microsoft também, que ela acabou anunciando o Copilot, que você tem disponível hoje dentro do Edge, dentro do Windows, quando você está buscando alguma coisa dentro do Bing, por exemplo. Então a Microsoft ela quis trazer esse mesmo conceito de copiloto, alguém que pode te ajudar no seu dia a dia através do Virtual Agents, que agora é o Copilot Studio. Então com essa ferramenta a ideia é reduzir a parte de suporte que antes você de repente precisa ter um funcionário, um ser humano atendendo algum cliente. E para auxiliar nesse processo, você pode ter de repente um chatbot, que ele não só responde uma pergunta simples, mas ele pode ter uma inteligência artificial por trás. Inicialmente, o Power Virtual Agents ele tinha só a pergunta pronta, e ele tinha uma certa limitação nas respostas, porque justamente era uma pergunta e resposta, e você, se tivesse que buscar alguma informação dentro de algum outro sistema ou realizar alguma automação, você tinha o Power Automate para realizar essas ações por trás. Agora, com o Copilot Studio, a gente melhorou essa parte de automações e limitações que a gente tem dentro da ferramenta. Então, com essa parte de suporte assistido, você não só consegue permitir que o usuário dê uma resposta, ou o chatbot dê uma resposta com base na pergunta que o usuário está fazendo, mas também permite que ele conecte com bases e, utilizando a inteligência artificial, gere uma resposta rápida e útil para o seu usuário também. E outra coisa que pode acontecer é se você precisar conversar com um ser humano, que é uma pergunta de muitas empresas e muitos negócios que acabam tendo essa necessidade de conversar com uma pessoa física. Então você consegue escalar isso através do Copilot Studio, você se conecta com outras ferramentas como o Dynamics, por exemplo, e você conecta e fazendo essa conexão, não só chatbot com o usuário, mas chatbot com o usuário mais o ser humano para auxiliar nesse processo. Além disso, o Copilot Studio ele permite você integrar outros sistemas. A Microsoft hoje já tem mais de 1.200 conectores disponíveis dentro da Power Platform, com a extensão do Power Automate, por exemplo, mas além disso você consegue criar conectores customizados. Então, se você precisar fazer alguma conexão com o sistema por fora, você também vai conseguir fazer isso através do Copilot Studio.
A ideia do Copilot Studio não é só ter um chatbot com perguntas e respostas, mas automatizar processos e tarefas que você tenha no dia a dia. Então, se você tem uma tarefa repetitiva que todo dia, às 9 da manhã, você precisa perguntar quem que são os funcionários que estão online, por exemplo, ou quem que são os funcionários que ficaram doentes, ou quem são os funcionários que vão ter reuniões durante o dia da sua equipe, para você, de repente, tomar uma decisão se você marca uma outra reunião ou não, você pode utilizar isso através do chatbot, do Copilot Studio. Você não tem a necessidade de fazer esse processo manual ou realizar esse processo de forma limitada. Então, com o Copilot Studio você tem essa opção. Uma visão geral sobre o Copilot Studio e os benefícios que ele também te permite. Pensando no Copilot Studio, quando ele foi lançado, a Microsoft pensou sempre em otimizar custo e acelerar o processo de criação. Então, um dos melhores benefícios que o Copilot Studio tem é que você, sem conhecimento técnico, se você é programador ou você é desenvolvedor, você tem conhecimento técnico, é muito bom, porque você vai conseguir ir além do que o Copilot Studio oferece. Você consegue integrar outros sistemas, mas se você não tem conhecimento técnico, você consegue já criar uma solução sem código nenhum, com um clique e arrasta, e você vai ter uma inteligência artificial disponível para a sua empresa ou para o seu negócio, ou até mesmo para você usar isso como forma de negociar para os seus clientes. Além disso, ele tem uma melhor interação com o seu cliente. Pensando que é uma ferramenta de chatbot, ela não é limitada a um site somente ou a dentro do Teams. Ele permite que você coloque dentro do Copilot para o Microsoft 365, ele permite que você coloque dentro do WhatsApp, permite que você use dentro do Facebook e, melhor, tudo isso utilizando apenas uma tecnologia. Então, toda alteração você não vai ter que fazer em canais diferentes. Eu tenho um código para o WhatsApp, eu tenho um código para o Facebook, tenho um código para, de repente, o meu site. Não, é tudo o mesmo código. Se você tem uma necessidade, uma melhoria ou uma alteração dentro da inteligência artificial, você vai para dentro do Copilot Studio, altera o que você precisa alterar, publica e em até 30 minutos já está refletida aquelas alterações em todos os canais que você tem disponível. Além disso, custo reduzido para o cliente. A partir do momento que a gente consegue automatizar alguns processos e não tem a necessidade de ter tantas pessoas na linha de frente para atender o seu cliente ou para atender o seu usuário final, o Copilot Studio vai poder te ajudar nisso. Porque você conecta a inteligência artificial, o seu chatbot, na ponta final para conversar com o usuário e só consegue filtrar um pouco a necessidade de conversar com o ser humano. O retorno é rápido, o retorno do investimento é rápido e essa é a ideia da Microsoft de implementar essa inteligência artificial com o Copilot Studio. E o melhor, ele não tem tempo de espera. Você não vai precisar, seu usuário final não vai precisar mandar uma mensagem e ficar guardando uma fila de 1 hora, 5 minutos, 10 minutos, independente do tempo. É uma resposta que, mesmo que você consulte bancos de dados e inteligência artificial, o máximo que ela pode retornar é 2 minutos, porque ela tem limitação de tempo de resposta. Então a ideia é ser rápido. O seu usuário perguntou, seu usuário final perguntou, e a partir daquele momento você já está consultando e buscando informações para dar a resposta final para ele. Então você vai ter respostas instantâneas e consultas de clientes de forma interativa e de forma personalizada para melhorar a experiência para o seu usuário, que isso é o mais importante. Então a aula de hoje foi uma introdução do Microsoft Copilot Studio. A gente vai continuar para a gente entender melhor como que a gente pode criar um Copilot, como que eu posso criar o meu primeiro Copilot. Então eu te vejo na próxima aula.